just to know what you knew. Restless every time we start looking as a lost control. It's paradise with honesty. E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é muito bem-vindo aqui nesse canal. Se você não for inscrito e se interessar, se inscreva, né? Deixe seus likes aí. Pessoal, o tema de hoje é um tema muito polêmico, né? Tem uma galera que tá vindo demais os canais, como eu falei, é bem fragmentado. Eu tô em mais de 5 plataformas e me pediram um tema que nem todos os pastores querem falar, nem todo mundo, professores e acadêmicos gostam de dar um somebody love na galera, mas vamos falar. O tema é o seguinte: o rei Davi e Jonatas eram gays ou bissexuais? Por que Davi amava mais a Jonatas do que as mulheres? Segundo Samuel 1:26. Vocês estão vendo que é Mad Max hoje, então vamos fazer a abertura logo pra gente começar. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start looking as a lost control. It's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. Vamos respirar aqui, tomar fôlego e vamos mandar ver. Sim, pessoal, como eu falei, me perguntaram, né? Um rapaz mandou uma pergunta, outras pessoas me perguntaram há muito tempo. Falou: Adelmo, a Bíblia está recheada de textos que dá a entender relações LGBTQI a mais P, né? Alguma coisa. LGBTI AP mais, sei lá. LGBTQI a mais e alguma coisa. GLS, sei lá o que. Jonatas e Davi, aquela moça Ruth Noemi, o pai de Isaac que vai mandar o funcionário lá, mas tem que pegar na coxa e por aí vai. Como é que você sai da situação? Pra mim, sopa no mel. Eu não tenho problema com essa questão aí de Jonatas e Davi, é mais fácil de se explicar. Então vamos lá. Quando o rapaz me falou assim: Adelmo, um professor meu, ou algumas pessoas que eu conhece muito da linguagem hebraica, disse que isso aí é resquício disso e tal. Eu olhei pro rapaz, eu lembrei, sabe de quem? De Dr. Kefren, quando o monarca lá Deus foi falar que ele era terráqueo, ele falou um negócio engraçado. Eu falei a mesma coisa pro cara. Eu pensei isso aqui, ó. É mentira. Quem é que acredita numa mentira dessas? Eu falei igual o Dr. Kefren. Eles falaram isso? É mentira. Quem vai acreditar na mentira dessa? Sim, pessoal, vamos lá, ó. Não é fácil falar desse assunto aqui, ó. O rei Davi e Jonatas eram gays ou bissexuais? Gente, isso é um belo não. Eu não vou precisar nem florear nada aqui. E não é por causa de pastor, padre que diga, nem ninguém. É porque o texto é muito claro. Aí o que aconteceu? Essa pessoa falou comigo: Adelmo, eu tenho pessoas que têm propriedade em dizer esses assuntos. Aí o que eu fiz? Eu falei o seguinte: meu querido, então fazer o seguinte, eu não vou ficar dando murro na ponta da faca para vocês não acreditar em mim. Qual é o texto? Vamos
por partes. Davi e Jonathan, você acha que há uma relação LGBTQIA+, LGBTQIAP+, parece que é assim. Você acha que há uma relação com o Davi e Jonathan, né? Certo. Qual é o texto fundamental? Tem várias declarações lá, mas a base que ele vai usar é qual? Então, ele usou essa daqui, de 2 Samuel 1:26. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem tanto texto que poderia você estipular isso, logo esse que não tem nada a ver. Aí eu cheguei pro rapaz e falei o seguinte: volte lá pra essa pessoa, esse acadêmico, esse professor, que conhece muito. Na verdade, isso é um rustido velho que tá dentro da igreja e saiu com raiva e tá criando problema. O que acontece? Não há uma declaração de nada disso. Gente, vamos ser sinceros. Davi tá mais para um miliciano do que para um gay da Bíblia, né? Vamos falar a verdade. Não é verdade? Primeiro que Davi não era um menininho pequeno a vida toda, loirinho, e que tava ali batendo Golias todo dia. O povo tem uma ideia, uma noção errada. Lê a Bíblia a vida toda e fica trazendo ideia totalmente errada. Davi fazia guarda, segurança de filisteu, trabalhou fazendo segurança de filisteu e tudo. Oxe, que conversa é essa, velho? Mas tudo bem. Aí ele foi lá e falou com essa pessoa. Não vou falar o nome de quem era o professor, nem o nome da pessoa, para não ficarem constrangidos. Mas o que aconteceu foi isso. Aí eu sentei e falei, é o seguinte, vá lá na pessoa que ele falou e pergunte o texto. Aí perguntou, mande ela falar no original, como está escrito. Eu percebi que a pessoa nem conhece muito do original. Ela conhece uma palavra ou outra e ficou inventando arte. Aí eu falei, sim, mas vem cá, isso aí não tá nesse texto não. Aí eu mandei voltar. Aí a pessoa, não, quem é que perguntou? Não, foi a Delmo. Aí eu falei, ó, fala essa pessoa que eu vou estar lá de junto então. Se for pra manipular, eu vou estar de junto. Aí ele voltou, né, e a pessoa, não quer dizer bem isso, dá margem pra isso. Eu falei, é assim que começa o problema. Disse que o texto falava sobre essas coisas. Depois disse que não era bem assim e que poderia. Aí eu chamei o rapaz e falei o seguinte. Falei, ó, eu vou ler o contexto todo. Eu vou ler no português e eu posso ler também pra você. Pedir uma pessoa de confiança que conhece hebraico e tudo. A gente pode ver aqui, eu posso mandar um e-mail pra pessoa. Ele vai traduzir direitinho, até no pé da letra e até mesmo palavra por palavra, para você entender o que é que está falando ali o contexto. Eu sei que as traduções são muito vagabundas, fuleiras, mas mesmo assim não tem nada de diferente das traduções nessa parte. Aí eu falei para ele, meu querido, esse texto de 2 Samuel, ele é um texto específico, meu querido. Qual é a condição que Davi está falando isso para Jonathan? Então, vamos abrir aqui Samuel, para ver se vocês também entenderem o que está rolando aqui. Eu não posso chegar e pegar um versículo. Eu sei que crente gosta de fazer isso. Eu sou cristão, mas eu sei que os crentes gostam de fazer isso. Isso é chato, mas faz. Mas no livro de 2 Samuel, de abertura, é um livro assim... Esse capítulo, né, esse versículo, é fúnebre, né? Digamos assim. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclac. Quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça, e aproximando de Davi, prostrou-se em terra como sinal de respeito, como sinal de luto, né? Eles fazem isso. Davi então perguntou, de onde você vem? E ele respondeu, eu fugi do acampamento israelita. E disse Davi, conta-me o que aconteceu. E o homem contou. O nosso exército fugiu da batalha, muitos morreram, Saul e Jonathan também estão mortos. Gente, só daqui você tem que entender já o que aconteceu. Vou dar uma paradinha para vocês. O versículo que vai declarar que Davi amava mais Jonathan do que as mulheres
está dentro do contexto que o cara tá morto. Ele não tava dormindo com o Jonathan, não. Meu Deus do céu. Que cabeça pervertida da pessoa. O texto em voga aqui, em xeque, é um texto que alguém tá contando para um amigo do outro que o amigo dele foi morto. Meteram a espada lá e o cara morreu. Onde é que tem romance nisso aqui, erotismo nisso? A pessoa, esse professor, essa turma que pegou o versículo e falou pro rapazinho aí, do LGBT, essa pessoa agiu de má fé. Ela pegou um versículo, ela nem falou. Eu tive que sentar com o cara e mostrar onde é que estava esse versículo. Aí vamos lá. Aí descendo, Davi falou, né, que eles vieram, que Jonas estava morto. Então Davi perguntou ao jovem que trouxe a notícia: como você sabe que Saul e Jonathan estavam mortos? O jovem respondeu: eu cheguei, por acaso, ao monte Gilboa, Gilmal, né? Com essa guerra toda, Gilmal, né? Gilboa. E lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: estou aqui. E me perguntou: quem é você? Sou Amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou angustiado da morte, mas ainda vivo. Então ele brigou lá, ele foi ferido, mas ainda estava vivo. Então ele não queria se matar, pediu para o cara acabar com a vida dele, segundo ele, né? Por isso trouxe-me dele, por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os para ti, meu senhor. Então Davi rasgou as suas vestes e os homens que estavam com eles fizeram o mesmo. Vocês sabem que ali é um sinal de luto do Oriente Médio. Não precisa aqui eu fazer uma filosofia sobre isso. E lamentaram, e chorando e jejuando até o fim da tarde. É uma questão de luto por Saul e seu filho Jonathan, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe as notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou Amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e disse: venha aqui e mate-o. E o servo feriu o homem, e o homem morreu. O homem que trouxe a notícia para Davi. Davi achou que o cara matou os dois e que veio com esse miguezinho. Segundo a narrativa, que é a narrativa, né? Todo mundo sabe. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, que disse: matei o ungido do Senhor. Então Davi usou esse juízo sobre ele porque ele falou que ele assassinou o rei de Israel. E como ele era ungido, então ele foi morto. Pronto. Muito simples aí. Então Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonathan. Então aquelas canções fúnebres, canções de lamento que sempre tem, como tem do rei da Babilônia, como tem do rei de Tiro. E ordenou que eu ensinasse aos homens de Judá esse lamento, que é o lamento do arco. Por que do arco? Porque é das artes militares, do arco e flecha, que era a arte que Jonatas tinha aptidão. E esse lamento Davi mandou deixar lá, registrar no livro de Yazar, no livro do justo. E aí está escrito lá o seguinte, esse poema: o seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Então está falando sobre Jonas, que era uma pessoa bonita e que era brava. Então ele está morto. Não conte isso em Gate, não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. As colinas de Gilboa, de Gilmal, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campo que produzam trigo para oferta, porque ali foi
profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. A gente já sabe de quem está falando. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Então aqui é a canção bonita, né? Um tributo que deve estar fazendo. Chorem por Saul, ó filha de Israel. Chorem aquele que a vestia de rubro ornamento, e as roupas enfeitava com adorno de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha, Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Porque Jonatas é o guerreiro que está ali da linha de frente. Aí agora aqui vem o versículo chave. Como eu estou triste por você, Jonatas, meu muito querido irmão, ou meu amigo. Como eu lhe queria muito bem. Sua amizade era mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros e as armas de guerra foram destruídas. Aí é que acaba essa porção. O que é que tem aqui de tão difícil que não dá para entender? Só porque ele disse que amava Jonatas mais do que as mulheres, isso aí quer dizer que isso é uma coisa obscura, isso não querem que vocês saibam. Não. Sabe o que é que você deveria olhar, meu querido? O que é que as pessoas, infelizmente, a igreja evangélica realmente não fala. Infelizmente, o judaísmo dá um miguezinho de vez em quando. Mas a verdade é o seguinte: o homem amar mais outro do que as mulheres não é nada demais no Oriente Médio. Sabe por quê? Porque no Oriente Médio não é o Ocidente. Na Bíblia, amor não é atração sexual. Amor, o próprio termo amor da Bíblia não tem nada a ver com o que a gente fala aqui no Ocidente. Eu posso, porque eu sou desses. Um bocado de pessoas casam, elas não casam por amor. É por isso que descasam, brigam e falam que tratam mal. Davi, engraçado que a turma, ela não sabe ler e elas usam de má fé as coisas. Davi não amava Jonatas como ele amava as mulheres. A Bíblia diz que Davi amava Jonatas mais do que as mulheres. Isso quer dizer o quê? Que o amor de Davi por Jonatas é um amor de irmãos, é um amor fraternal, um amor que supera até mesmo a relação sexual que ele tinha com as mulheres. Muito simples isso. Porque no Oriente Médio, as mulheres, elas tinham outras funções. Não é que elas eram menores, eram piores, não. Inclusive, se você for ler a Bíblia fala, não se deitará com outro homem como se fosse uma mulher. Ela está até explicando tudo isso. Entendeu? Pegou a chave das coisas aí. Então, Davi não amava Jonatas como ele amava as mulheres. A Bíblia diz que ele amava mais do que o que ele amava as mulheres. É uma relação diferente. Por quê? Porque no Oriente Médio, a relação de um homem com outro homem é de fidelidade ali. Os dois são guerreiros, os dois têm um acerto, os dois fizeram um pacto ali de um estar ajudando o outro ali. Porque naquela época tinha que ser assim, era luta todo dia. Um tomava o território do outro, um usurpava o trono do outro. E o acerto de Davi com Jonatas era, olha, eu vou estar lhe apoiando aqui até quando eu puder. E nós vamos ter aqui, ó, vamos fazer aqui direitinho, fazer uma aliança. E não vamos. E o amor de Davi pelas mulheres, se Davi amasse Jonatas como ele amava as mulheres, meu querido, ele ia atrair Jonatas. Por quê? Porque Davi pegou Mical e todo mundo. Abigail, a vagabunda lá, Betseba. Pelo amor de Deus. Vamos ser coerentes com as coisas. Né? Vamos ser coerentes, vamos ser razoáveis. Porque a Bíblia traz vários questões. Essa questão de um homem beijar o outro lá no Oriente, isso aí é coisa muito simples.
Aqui que não é, porque aqui realmente a turma tem a questão sexual. É muito sexualizado, muita putaria. O Ocidente é muito... Fizeram isso com a gente, né? Com o Oriente. Ó, textos aqui, interessantes. Ó, só pra você entender. 1 Samuel 20:41. Depois que o menino se foi, Davi saiu do lado do sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto no chão. Então responderam, ou então eles se despediram, se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Se você conhecesse a Bíblia e os usos e costumes do Oriente Médio, você saberia que o beijo é uma prova de amor, independente de relação sexual. É preciso ter uma mente muito distorcida. Vamos falar a verdade. Adão, você prova isso como? Vou provar agora. Gênesis 33:4. Então Esaú correu ao encontro de quem? Do seu irmão Jacó. Abraçou, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E eles choraram junto. É o mesmo caso que aconteceu com Jonatas e Davi. Só porque Esaú era irmão de Jacó, então aí não é LGBT e o outro é? Sendo que eles eram até inimigos. Um queria até comer o fígado do outro. Gênesis 45:15. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre ele. Depois seus irmãos falaram com ele. Foi aquele caso lá quando foi encontrar José lá no Egito, depois de muito tempo. Pediu perdão pelo que fizeram com José. Gênesis 50:1. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e beijou. Isso é uma coisa costumeira do Oriente Médio. Êxodo. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto e encontra Moshe, ou Moisés, seu irmão. E ele foi e encontrando no monte de Deus, que é o monte, você sabe qual é, o beijou. Êxodo 18:7. Então saiu Moshe ao encontro do sogro, Itro, ou Jetro, e inclinou-se diante dele e beijou. Ruth. Então levantaram-se a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. 1 Samuel 10:1. Então Samuel tomou o vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de quem? De Shaul, ou Saul, se você queira chamar, e o beijou. 2 Samuel 19:39. Havendo, pois, o povo passado o Jordão, tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai. Vamos para o Novo Testamento. Lucas 7:4-5. Não me deste ósculo, o beijo, né? Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Inclusive, a turma acha que aí é a relação de Jesus com essas mulheres. Não, ela estava ali porque era costume, gente. Romanos 16:16. Saudável uns aos outros com ósculo santo, que é beijo. E por aí vai. Eu estou trazendo esses versículos. Outra coisa, quando a pessoa está angustiada, não é só... não foi só com Jonatas que Davi estava. Não foi só Jonatas e Davi. E enviou Irão, 1 Reis 5:1. E enviou Irão, rei de Tiro, e seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiria a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Davi tinha casado com todo mundo? Não, né, gente? Será que devemos deduzir que Davi tinha uma relação sexual com Salomão, com Saul e com o rei Irão, o rei de Tiro? Ah, pelo amor de Deus. Aí eu falei pro rapazinho, eu falei, ó, eu não sei qual é o seu problema. Assim, você quer uma base bíblica pra você ter um apoio da sua opção LGBTQIAP+, fica difícil, porque assim, esse movimento aí diz que a Bíblia
é uma basófia, né? A Bíblia é tudo mentira e que não presta. E por que é uma base dentro da Bíblia para apoiar coisa? Se não presta, não é nem para olhar a Bíblia. Eu não tô certo? Se eu não cresce em muita coisa da Bíblia, eu nem ia olhar, gente. Então é isso aí. É muito complicado. Mas vocês estão vendo que o texto não tem nada a ver. Então, meu amiguinho, ele já entendeu já, mas eu botei aqui só pra você. Isso aqui não existe, né? Já fizeram até essas coisas, Davi por trás de Jonatas, e Jonatas e Davi, naquele lesco-lesco, né? Por que Davi amava mais a Jonatas do que as mulheres, segundo Samuel? É porque no Oriente Médio os homens não se casam por amor. Na Bíblia, os casamentos não são por amor. É um acerto. Eu não queria falar isso aqui, mas eu vou ter que falar. Como foi o casamento do filho de Abraão? Como foi o casamento dos filhos de Isaac? Como foi o casamento dos filhos deles e dos netos deles? Todos são assim. Você lembra de Judá e Tamar? Olha, nós temos acerto. O seu filho primeiro morreu, eu vou ficar com o outro não quer ter filho, Deus mandou matar de novo, eu vou ficar só não, você vai ter que me dar um filho novo. Se você não me dar um filho novo, eu vou dormir com você. É um acerto. Outra coisa, a turma fala muito de casamento bíblico, a turma não conhece não. Casamento bíblico vai estar mais ali no livro de Macabeus, você vai entender daquele período. É Ketubá, né? É uma cerimônia ali, é um acerto, onde dá o dote ali. Como é que eu explico isso aqui, gente? Porque assim, é difícil explicar. Isso ainda é mais pro cara LGBT, agora é pros crentes. É difícil botar na cabeça do crente. É por isso que o casamento hoje não vai pra lugar nenhum. É porque o amor. Amor é uma banana, o povo quer dinheiro. Vai eu dizer que uma menina fala assim, Débora, eu lhe amo, não sei o que, vai falar assim, não, eu não vou comprar carro, não vou dar casa nova, vai ser na casa que eu moro. Onde o rio passa, acaba o amor na mesma hora. Ah, você é rico. Eu até tava brincando uma vez com a mulher do pastor Zeninha, uma benção. Eu adoro aquela Zeninha, gente boa. Mas eu tava falando, o povo tem uma visão errada das pessoas. Sobre mim, eu ganho muito dinheiro. Aí uma mãe queira me dar uma filha para que eu dê muito dinheiro. Aí quando a cara descobre que eu só ganho um salário mínimo, aí vai querer separar. Aí vai fazer igual a Bíblia. Não, separa logo. Vai embora porque é quebrado. O cara é quebrado. Não tem dinheiro pra você tomar, não tem nada, então cai fora. Então, gente, essa que é a questão. Então eu espero que vocês tenham entendido. O professor que conversou com o rapaz, o Gil de Marfel, eu tive que conversar com o cara. Eu falei, gente, professor. Agora, engraçado, o professor poderia ter muito bem dito para o rapaz LGBT o seguinte: é tudo mentira na Bíblia. Isso é tudo história da carochinha, que seria mais prático. Mas por que o professor não fala isso? E muitos outros professores não falam isso. Não, eu não acredito nisso, mas tem que ter a Bíblia. Não, poxa, se você não acredita, não era para ter a Bíblia. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que se tirar a Bíblia e desfazer totalmente dela, o Oriente Médio vai perder aquela função que tem e eles não vão mais ganhar dinheirinho de pesquisa, de escavação e sei lá o que. Aí não pode dizer que não é desse jeito. Eu conheço essa galera, rapaz. Eu conheço as fuças dessas galera. Essas galera é safada. Mas é isso aí, pessoal. Então ali na Bíblia tem um belo não. Não tem relação LGBTQIA+. Pelo contrário, Davi tá mais, desculpa o tempo, ao miliciano. Ele vendia segurança pra todo mundo ali. Só aí você vê o episódio que ele pega a Abigail do cara lá, do marido de Abigail. Agora vem com essa história pra cá. Davi pegava aquela mulher tudo, rapaz. Davi saía lá de short lá naquelas procissões ali. A Mical ficou com ciúme, foi uma confusão toda.
Não tem cabimento isso aí. Outra coisa, vamos ser franco, na cultura isso não cabe. No texto não tem nada. Agora, como é um assunto muito debatido, a politicagem adora usar isso aí como moeda de troca, aí eles ficam usando esse texto e criando esse problema. Mas a verdade é que isso não tem. Eles podem usar? Podem. Mas pra que eles querem usar? Já que não acredita na Bíblia. Pra que quer usar o texto? Aí está desfazendo o texto. Então é isso aí. Depois a gente vai falar mais desse assunto aí. Mas foi só isso. O rapaz me agradeceu. O rapaz, ele é até muito gente boa. Um rapaz novo até. Ele falou, ô Adelmo, o cara agiu de má fé. Ele falou com o professor. Ele falou, não é assim que funciona não. Você não pode chegar pra mim e falar que a Bíblia diz isso e que é assim, mas depois não é bem assim. Porque foi isso que aconteceu. Eu falei assim, você manda ele ler o texto de novo. Quando ele lê, não é que diz assim, não é bem assim, ele dá o que entender. Aí eu falei, tá vendo como é que as más intenções começam? Aí o rapaz falou, é verdade. Eu fiz questão que ele voltasse lá e conversasse com o professor, porque não diz nada esse texto sobre isso, né? Então é isso aí, pessoal, obrigado por tudo. E tá aí esse questionamento aí, né? Que questionamento é esse? Por que Davi amava mais a Jonathan do que as mulheres? Segundo Samuel 1:26. É como eu falei, você tem que ler capítulo todo, não pega um versículo. Você tem que pegar a história toda. Como é que tá falando de relação sexual? O cara tava falando de um cara que morreu, rapaz. De um amigo que levou uma espadada e não sobrou nada. Oxe, vai pra lá. Vai lá, mulamba. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Estamos acabando aqui. E até a próxima, né? Tchau. Vamos aí adiantar. Obrigado aí por ter dado atenção. Tchau. Just to know what you knew.